Meus queridos irmãos, hoje nós estamos celebrando a festa de Santa Elizabeth ou Isabel da Hungria. Então, esta é a sua festa litúrgica, dia 19 de novembro, porque foi nesse dia que ela entregou a sua alma a Deus. Então é muito bonita a história desta mulher nobre, filha de reis, que foi toda a sua vida dedicada a Deus com uma extrema piedade, uma grande devoção e uma fé inquebrantável. Então conta-se que quando ela nasceu, havia algumas pessoas na Turíngia, que é uma região onde é hoje a Alemanha, que profetizaram que na Hungria tinha nascido uma princesa que tinha um enorme valor. Então, quando os reis, os nobres da Turíngia ficaram compreendendo essa profecia, então eles fizeram contato com a Casa Real da Hungria. E ali foi que eles confirmaram que, de fato, naquela época dessa profecia, tinha nascido essa menina com o nome de Elizabeth. Então, esse rei da Turíngia pediu que eles dessem essa menina em casamento para o filho deles, que se chamava Luís. E isso foi muito bonito, muito interessante, inclusive, que quando a menina tinha apenas 4 anos, eles enviaram a menina como um presente da Hungria para a Turíngia. Então diz que a menina foi num berço de ouro, literalmente um berço de ouro, com uma grande procissão de pessoas que levavam presentes, levavam outros dons que eles estavam dando, e assim eles entregaram a menina para essa casa real da Turíngia. E a própria mãe do futuro rei Luís é que cuidou dessa menina. Ela recebeu uma muito boa educação. Na época que ela chegou ali, ela tinha apenas 4 anos, como eu disse, enquanto que Luís tinha apenas 11 anos. E alguns anos depois é que foi celebrado o casamento dos dois. Na ocasião, Luís tinha 20 anos e Elizabeth tinha 13 anos. Então, eles que cresceram juntos como irmãos, também tiveram um amor verdadeiro, sincero no casamento. E Elizabeth, além de ter uma dedicação sincera ao seu esposo, tinha uma vida de profunda piedade. Mas diz que o seu esposo não gostava que ela ostentasse muito ali nos ambientes da corte aquelas devoções ou aquelas coisas que ela fazia por amor a Deus. Então, quando ele estava de viagem, ela justamente aproveitava para fazer mais penitência, para fazer mais exercícios de oração, de devoção, ficava em vigília noturna e socorria as pessoas necessitadas, os doentes, as pessoas que eram em toda parte pessoas que tinham algum tipo de carência, algum tipo de dificuldade. Ela sempre levava auxílio. E aconteceu uma vez que ela trouxe para o próprio castelo um leproso para ser cuidado ali. E quando seu marido chegou, ele se irritou com isso, mas ele veio para encontrar-se com esse leproso e viu ali a face de Cristo crucificado.
Então seu marido percebeu que era necessário fazer esse tipo de caridade e ele permitiu que a sua esposa fundasse um hospital. E justamente a partir dali ela começou a cuidar das pessoas doentes e todas essas pessoas que tinham graves enfermidades ou dificuldades encontravam junto dessa princesa todo o auxílio que eles precisavam. E ela foi vivendo uma vida de austeridade no meio da corte, no meio de situações de luxo ou de esbanjamento. E ela então, que era uma pessoa muito nobre, muito bonita, com muita inteligência, que se destacava no meio daquela corte, ela sempre procurava também levar uma vida de pobreza, de humildade e de sincero amor a Deus. Inclusive aconteceu uma outra ocasião que o seu marido estava de viagem. Quando ele voltou, ele viu que ela estava jejuando a pão e água. E ele não gostava, então ele veio assim, deixa eu ver o que você está tomando. E foi ver e começou a beber aquele copo, que de fato ela tinha colocado água, mas o gosto que ele sentiu foi de um licor delicioso. Então ele diz, então tá bom, pelo menos você está tomando alguma coisa melhor. E não teve ali dificuldade. Assim, várias vezes aconteceu dele voltar e encontrar a sua esposa em alguma situação que lhe constrangia por causa desses excessos de piedade ou de penitência ou de caridade que ela fazia. De tal forma que uma vez as pessoas estavam passando necessidade, ela distribuiu tudo que restava no palácio de trigo, azeite, todas aquelas comidas que eles guardavam. E o seu marido chegou e o chefe da cozinha do palácio reclamou, olha, a sua esposa deu tudo para os pobres, agora a gente não tem nem para nós mesmos, a gente não tem para comer. Então quando seu esposo veio para tirar satisfação com a sua esposa a respeito daquilo, ele imediatamente viu que o homem voltava para dizer para ele, olha, desculpa de eu ter dito isso, mas eu acabei de olhar na despensa, está tudo cheio. Então quer dizer que ele não sabia explicar, mas ela tinha dado tudo e em seguida Deus permitiu que tudo fosse enchido novamente. Então, durante alguns anos, ela viveu ali, na presença do seu marido, e ela já estava esperando seu quarto filho. E naquela ocasião, o seu marido também, que era um homem muito justo, muito piedoso, ele não só governava o povo pela espada, ou seja, pela justiça, mas também socorrendo as necessidades dos outros e fazendo o bem que ele podia. Então as pessoas o amavam muito e as pessoas tinham por ele uma grande veneração. Entretanto, o rei do Império Germânico, que era Frederico II, resolveu sair em cruzada na Terra Santa. E ele convidou o Duque Luís para acompanhá-lo nessa cruzada. Então veio um mensageiro avisar o Duque e a rainha percebeu, porque ele tinha trazido uma grande cruz, que por isso que eles chamavam cruzada, porque eles levavam uma grande cruz que eles colocavam na capa para saírem nessa campanha. E quando Elizabeth viu aquilo, ela ficou bastante triste e entregou aquele sofrimento a Deus. No dia seguinte, todos se reuniram para despedirem-se do duque, que era o duque, como a gente chama também, rei da Turíngia, Luís. E Elizabeth, com lágrimas nos olhos, despediu-se do seu marido. Ela tinha tanta pena de deixá-lo
que ele saiu a cavalo e ela andou a pé, seguindo o cavalo, até a divisa do país, durante alguns quilômetros. Então ele olhava para trás e via ela acompanhando, andando a pé, com tanta pena de deixar o seu marido partir. E nessa partida dolorosa, foi esse homem para defender a cristandade. Então ele desceu dali, veio até a Itália, encontrou-se com Henrique II, eles pegaram um navio e dali foram para a Terra Santa. Passado algum tempo, eles receberam a notícia de que o duque estava morto, que tinha morrido em batalha. E isso foi justamente no dia seguinte que Elizabeth tinha dado à luz o seu quarto filho. Então ela recebeu a notícia da morte do seu marido com uma tristeza muito grande, uma dor que lhe partiu o coração, e ela permaneceu assim, sem comer, com um luto terrível, justamente depois de ter dado à luz, durante 8 dias. E Deus lhe deu força para continuar vivendo e para levar adiante o compromisso que ela tinha de sustentar e de ajudar os seus filhos para que eles pudessem assumir a missão importante que eles tinham também no segmento daquela família. Entretanto, passado alguns meses, 2 irmãos do seu marido se uniram porque eles não estavam querendo admitir a herança de Elizabeth ou os direitos do filho mais velho de Elizabeth, que seria o legítimo herdeiro do trono. Então, eles vieram com os seus soldados e expulsaram Elizabeth do seu palácio com os seus 4 filhos pequenos. Então imagine que essa mulher saiu sem poder levar nada, com 4 filhos pequenos, em pleno inverno, sem ter para onde ir. E com muita frieza, esses 2 homens, que eram irmãos do seu marido, justamente eram seus cunhados, colocaram Elizabeth para fora. Então ela chorou, pediu piedade e eles disseram: olha, agora você reza, já que você reza bastante, você reza e veja se Deus vai te ajudar. Então ela saiu dali, foi para uma cidade vizinha, ninguém a recebeu, justamente porque os 2 já tinham falado: ó, ninguém receba. E ela então passou frio, passou necessidade, foi socorrida depois num convento de franciscanos que o seu próprio marido tinha fundado. Porque naquela época os nobres é que levantavam os conventos, depois eles convidavam os religiosos. Então eles mandavam construir mosteiros, conventos, e aquilo ali fazia com que eles tivessem também a intercessão, a oração desses religiosos. Então, esses franciscanos hospedaram Elizabeth, que já tinha grande admiração por São Francisco, porque tudo isso aconteceu alguns anos depois da morte de São Francisco. E Elizabeth foi ali acolhida. Depois de algum tempo, a sua outra cunhada teve remorso, a recebeu na sua casa, e depois eles se reconciliaram e ela voltou a viver no palácio. Então isso aí também foi uma graça que ela alcançou de Deus, na reconciliação com os seus parentes, e ela teve condição de voltar para sua casa. Passado alguns anos, voltaram os soldados da cruzada e trouxeram os restos mortais do seu marido. Então ela passou mais aquela dor de receber os ossos do seu querido Luís, e ela chorou muito e teve ali toda essa cerimônia
do enterro e da sepultura daquele homem que era, como eu disse, venerado como um homem justo, como um homem santo, por todas as pessoas daquela região. E no contexto dessa vida da corte, a gente sabe que as pessoas sofrem muitas dificuldades também. Então, muitas vezes a pessoa é rica e a gente pensa, não, ela tem tudo. Ou então, muitas vezes a pessoa que tem um grande posto de responsabilidade, como nobre, como uma pessoa importante, ela também tem muitos constrangimentos e muitas dificuldades. Então, assim foi a vida de Elizabeth, no meio dessas situações de grandeza ou dessas situações de poder. Ela sempre sofreu com isso e sempre foi muito agredida por muitas pessoas que não gostavam do seu jeito pacífico, da sua atitude de piedade, de colocar a Deus em primeiro lugar, de ver as coisas com um olhar sobrenatural e, sobretudo, na sua simplicidade. Ela aprendeu a ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha aquela arrogância, que não tinha aquela pretensão, como muitas mulheres que querem se aparecer pela vaidade ou querem ter muitas coisas. Ela vivia da forma mais humilde possível, mesmo sendo rainha. Mas ela, num certo momento, preferiu deixar tudo e sair da vida do palácio, sair da vida da corte e viver simplesmente como uma religiosa, como se ela fosse uma religiosa. Então foi assim que ela fez os votos como oblata, da Ordem Terceira de São Francisco, e vivendo nessa vida de total entrega a Deus, ela pediu a Deus 3 graças. A primeira graça que ela pediu foi de renunciar totalmente ao mundo e esquecer todas as facilidades e todos os apegos terrenos. Depois, a outra graça de não amar tanto os seus filhos, mas se desapegar deles. E a terceira graça que ela pediu foi justamente a graça de aceitar as humilhações e as calúnias com paciência. Porque é isso que ela sofreu muitas vezes. Então, tendo recusado toda proposta de casamento, tendo recusado tudo aquilo que eles queriam oferecer para ela, ela foi ouvida por Deus e alcançou essas 3 graças, viveu numa grande perfeição durante mais algum tempo e viu o seu filho mais velho ser readmitido como herdeiro do trono. Depois a sua outra filha foi muito bem casada e os outros 2 mais novos entraram na vida religiosa. E ela recebeu um aviso do céu que ela estava prestes a morrer. E durante 3 dias, um passarinho, que possivelmente era um anjo, na forma de passarinho, vinha cantar na sua janela melodias do céu. E esse passarinho falava com ela: eu estou te preparando para a vida celeste. Depois desses 3 dias, ela estava já doente há uns 15 dias, ela, numa grande serenidade, entregou a sua alma a Deus. E ela morreu com toda a sua candura, com toda a sua beleza, com a idade de apenas 24 anos. Apenas 2 anos depois, ela foi canonizada pelo Papa Gregório IX. Então aqui você pode ver a beleza da Igreja Católica, que nos oferece o exemplo desses grandes santos, dessas pessoas iluminadas pela Palavra de Deus, que perseveraram na verdadeira fé, que deram testemunho
de amor, de perseverança, de total desapego do mundo. E mesmo nas situações mais diversas, como por exemplo, no caso de Santa Elizabeth, alguém que viveu como rainha e que tinha a nobreza, que tinha o dinheiro, que tinha a glória, mas renunciando a tudo isso por amor ao reino do céu, ela foi coroada na glória de Cristo. E Cristo a recebeu na sua plenitude, no seu palácio celeste, onde ela reina junto com os anjos e todos os santos. Então que seja bendita a Santa Igreja Católica e bendita seja também a Santa Elizabeth da Hungria, rainha e protetora dos pobres, pequenos e sofridos. Que ela interceda por nós, ela que também é tia de outra Elizabeth, ou Isabel, que foi rainha de Portugal. Então que a intercessão dessas duas santas Elizabeth possa fazer com que a Igreja obtenha santas mulheres nobres que sejam capazes de gerar filhos que possam servir a Santa Igreja no governo temporal e na restauração dos reinos católicos, que poderão também sustentar uma nova cristandade restaurada pela palavra de Deus e pela verdadeira fé católica. Então que Deus nos conceda essa graça e que a intercessão desta grande santa possa proteger também a nossa vida e as nossas famílias. Amém.